Olá, meu nome é Marta Tornavoy. Hoje nós vamos falar sobre oligoelementos. Eu sou médica, fiz a minha residência em medicina preventiva e faço uma clínica geral com abordagem na medicina natural. E entre elas, o que a gente usa são os oligoelementos, que é o tema da nossa aula de hoje. A nutrição celular é uma coisa muito importante porque a célula é a nossa unidade básica e se ela estiver bem nutrida, estiver depurada, estiver com todos os seus elementos necessários para o bom funcionamento, ela vai gerar uma saúde boa. Começamos um pouquinho com o histórico sobre o oligoelemento. O que é? A terapia, a técnica de aplicação do tratamento, ela foi iniciada em 1932. Você vê que não é uma coisa recente. Em 1932, o médico francês Jacques Ménetrier realizou os primeiros estudos sobre oligoelemento. Ele relacionou a predisposição para adoecer com a falta de alguns oligoelementos e concebeu a ideia de diátese e o equilíbrio delas com oligoelementos específicos. Nós vamos ver nas aulas de diátese, ou quem já viu a aula de diátese, que o Ménetrier, então, preconizou que através da reposição de alguns oligoelementos específicos, a gente conseguiria reestabelecer o equilíbrio ácido-base de um organismo. Essa foi a primeira ideia que se teve de diátese e como usar, na época o Ménetrier usava os oligoelementos. Depois isso derivou, como a gente vai ver na aula de diátese, para uma questão frequencial. Hoje nós vamos falar dos oligoelementos, certo? Óligo vem do grego, que significa pequena quantidade de elementos, óligo, pouco, ou traços, ou vestígios dos elementos. Essa é a definição da palavra oligoelemento. A definição para oligoelemento, a primeira definição foi de Forsen em 1897, que ele definiu oligoelementos. São elementos químicos que estão presentes na matéria vivente em concentrações iguais ou inferiores a 0,01% do peso corporal do organismo. É uma forma de a gente tentar definir o que é esse óligo, quão pouco é isso. Hoje, além da definição de Forsen, os oligoelementos devem obedecer aos seguintes critérios. 1. Deve estar presente em todo o tecido sadio de todo organismo vivente. 2. A sua concentração nos tecidos deve manter uma certa constância. 3. A sua falta ou carência propicia alterações estruturais e fisiológicas de vários tipos, que nós vamos estudar a seguir. 4. Atua preventivamente, bem como terapeuticamente, nas alterações mórbidas ocasionadas pela carência. Isso é uma coisa interessante, porque os oligoelementos, eles não só têm uma atuação curativa, mas, sobretudo, preventiva. Então, se você detecta uma falta dessa nutrição específica celular, com o oligoelemento, você pode prevenir que a doença ocorra. Isso é o ideal hoje em dia, né? Não é deixar a pessoa adoecer, envelhecer e depois tratar. Não, vamos cuidar antes para que haja um processo de envelhecimento saudável e a prevenção de doenças, essa é a busca principal, né? Quais as propriedades de um oligoelemento? Ele tem uma propriedade funcional ou estrutural, ou seja, ele ajuda o organismo a funcionar ou ele estrutura o organismo, como é o caso do cálcio, por exemplo, que tem uma função claramente estrutural através dos ossos. Ele restabelece o equilíbrio bioquímico, como o fósforo, por exemplo, que tampona a acidez. Ele acelera a velocidade das reações metabólicas, como é o caso do manganês, por exemplo, que ajuda a superóxido dismutase a funcionar. Ele catalisa reações bioquímicas do organismo, o caso do selênio, por exemplo, que ajuda a fazer a conversão do T3 em T4. Equilibra as diferenças minerais. Essas são as propriedades dos oligoelementos. Os oligoelementos que nós vamos estudar hoje são esses: cálcio, cobre, cromo, ferro, flúor, fósforo, iodo,
magnésio, manganês, molibdênio, selênio, zinco, manganês e cobre, zinco, cobre. Oligoelementos, isso existe, claro, também pode ser prescrito em macrodoses, ou seja, em doses ponderais. A aula de hoje, repito, é o uso destes elementos em pequenas doses, em oligodoses, por isso são chamados de oligoelementos. Bom, vamos falar um pouquinho de como cada um funciona. O cálcio, então eu coloquei aqui o nome cálcio e o símbolo químico, né, que é o símbolo que você vai encontrar na tabela periódica do Linus Pauling. A função do cálcio, o mais clássico é fazer osso, né? Todo mundo sabe que o cálcio é importante para osteoporose, para consolidação de fraturas, para fazer com que as crianças cresçam, né? Porque ele vai construir o osso. É importante na gestação, quando a mulher está gestando uma criança que precisa construir os ossos. O osso, ele tem primeiro uma trama proteica e que vai sendo calcificada, ou seja, essa trama proteica é que nem aquelas casas de barro, né? Tem a trama de madeira e é como se o cálcio fosse aquele barro que fosse dando estrutura para o osso. Fundamental em osteopenia, em osteoporose, fraturas, cistos ósseos. Quando vai fazer um tratamento de dente, quando você vai fazer um implante de dente, precisa aquele osso maxilar segure o dente. Isso é importante para, de novo, grávidas e crianças. Dentes, então, foi falado, controla a permeabilidade da membrana celular. Através dos canais de cálcio, a célula deixa entrar alguns nutrientes e deixa sair alguns elementos tóxicos, resíduos metabólicos. Fundamental para as propriedades elétricas da membrana. A gente lembra de que a membrana ela é polar, ela tem cargas positivas e cargas negativas. Quais são as membranas onde isso é mais importante? Nos neurônios, não é? Como é que a gente tem a condução nervosa? Pela polarização e despolarização dos axônios, dos neurônios e dos dendritos. É assim que a informação elétrica vai sendo carregada e vai sendo conduzida. E para isso é importante essa polarização e despolarização da membrana dos axônios e dos neurônios. Quem faz essa polarização e despolarização é o cálcio, ou antes, o cálcio participa de maneira fundamental nessa polarização e despolarização. Então ele é importante na condução nervosa. Contração dos músculos lisos. Quais são os músculos lisos? São aqueles músculos sobre os quais a gente não tem controle. Então, o músculo do coração, o músculo do intestino, a musculatura brônquica. É importante para contrair, né? Se não tem cálcio, o coração pode não ter força para contrair. Importante para funcionamento das plaquetas. As plaquetas são células de coagulação sanguínea. Sem cálcio, as plaquetas não coagulam de maneira satisfatória. Então, aquele indivíduo pode ter uma tendência a hemorragias, a sangramentos cerebrais, especialmente importante também na placenta, para que não haja um sangramento placentário. Então, as grávidas também têm esse segundo motivo para se repor cálcio. Uma vantagem do oligoelemento cálcio sobre o macronutriente cálcio é que o macronutriente, ele pode ter alguns efeitos colaterais quando está em excesso. Cálcio em excesso pode dar pedra no rim, cálcio em excesso pode calcificar placas intravaso sanguíneo, ou seja, dentro das artérias, que pode levar a uma obstrução. O cálcio em excesso pode levar a pressão alta. Com o oligoelemento, você não incorre no risco de dar uma superdosagem. E, por conseguinte, você não corre o risco de ter esses efeitos colaterais. Uma coisa interessante nos oligoelementos dessa maneira é que, além do oligoelemento, ele tem uma frequência associada, de modo que o corpo entende que existe aquele elemento ali e aumenta a biorreceptividade daquele elemento para a célula.
Às vezes as pessoas têm bastante cálcio. Hoje em dia praticamente tudo é acrescido de cálcio, as pessoas tomam leite, comem queijo, tudo é acrescido de cálcio. Não obstante, a osteoporose, a osteopenia e as disfunções de osso ainda são uma constante. Aí a pergunta é, por que essa pessoa não calcifica bem? Porque ela não tem uma receptividade celular àquele elemento. E quando você usa o oligoelemento, você consegue melhorar, é como se o corpo despertasse para a presença daquele elemento lá. O Jacques Ménetrier dizia, pequenas doses, grandes efeitos. Essa era a máxima que o Jacques Ménetrier usava quando ele começou a descobrir que usando microdoses você tem um efeito às vezes até melhor do que macrodose. Então é importante a gente saber também quais são as fontes alimentares, porque você pode usar o oligoelemento e sugerir que o seu paciente coma alimentos que são ricos naqueles nutrientes. Aí você oferece o nutriente e oferece o oligoelemento para sensibilizar a utilização do corpo àquele elemento, tá? Fontes alimentares de cálcio, leite, iogurte e queijo. Embora algumas pessoas sejam intolerantes, o leite e os seus derivados são fonte de cálcio, mas se a pessoa é intolerante, ela acaba não absorvendo bem. Os peixes, ó, coloquei até um desenho aí, porque o peixe, uma imagem, né? Porque o peixe que tem mais cálcio é a sardinha. Sardinha às vezes é um peixinho meio desprezado, né? Mas tanto a sardinha fresca como a sardinha em lata é um peixe riquíssimo em cálcio. A gema do ovo, hortaliças verdes, principalmente o brócolis. Brócolis tem muito cálcio. Gergelim e feijão. Então, orientar os pacientes a comer isso e fazer uma reposição com oligoelemento, tá? Cobre. O cobre, uma das coisas que o cobre uma ação dele mais importante e que não é tão conhecida é que o cobre melhora muito a absorção de ferro. As pessoas, hoje em dia, tomam muita coisa com cafeína. Então, café, Coca-Cola, mesmo alguns chás. As cafeínas e os fitatos interferem com a absorção de ferro. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, come lá um bife, que tem ferro, carne vermelha é uma fonte de ferro. Mas aí ele toma aquele cafezinho depois do almoço. Esse café vai diminuir a absorção de ferro. Quando você dá o cobre, você melhora essa absorção. E dificilmente as pessoas, a não ser os vegetarianos, né, mas quem come carne, quem come feijão, dificilmente tem falta de ferro. O cobre ajuda a absorver este ferro. Então, lembre-se do cobre para aquelas anemias crônicas. A pessoa fala, nossa, eu tenho anemia faz tanto tempo, e eu como ferro, eu tomo sulfato ferroso. Por que eu tenho anemia? Porque ele não tem os elementos que fazem com que o corpo absorva esse ferro, que é cobre, e mais para frente nós vamos ver o molibdênio. Bom, uma outra coisa é que ele é essencial para a formação da hemoglobina, já falamos, catalisador da vitamina C. A gente sabe que a vitamina C é um grande antioxidante e o cobre faz com que essa ação antioxidante da vitamina C seja melhor. Um grande anti-infeccioso, anti-inflamatório, antiviral e potencializa os antibióticos. Olha que bacana. Sendo ele um anti-inflamatório, você pode usar o cobre para qualquer inflamação. Desde uma inflamação no ouvido, uma inflamação na garganta, uma artrite, uma artrose. E como ele é um antiviral também, você, por exemplo, se o paciente tem uma gripe, tem uma infecção viral de garganta, o cobre ele vai fazer duas funções. Ele vai ajudar o corpo a brigar e a matar o vírus, e ele vai desinflamar esse tecido. E uma coisa muito interessante é que ele potencializa o efeito dos antibióticos. Isso é fundamental, principalmente que nós estamos vivendo numa era que os antibióticos as bactérias estão se tornando resistentes aos antibióticos, porque os antibióticos estão sendo prescritos de uma maneira muito ampla, às vezes as pessoas até se automedicam tomando antibióticos, e aí vai se criando cepas resistentes de bactérias. Aí aquele antibiótico que antes funcionava com uma bactéria, agora não funciona mais, porque criou-se uma cepa resistente. O cobre potencializa o efeito desse antibiótico. E uma coisa muito interessante é que, se uma pessoa precisaria usar o antibiótico, por exemplo, por 14 dias, você pode encurtar essa antibiótico terapia utilizando o oligoelemento
cobre junto, não é bacana? Porque, claro que o antibiótico tem uns efeitos colaterais importantes, se a gente minimizar o uso, é um grande ganho para o nosso paciente, né? De novo, assim como a gente falou na aula de diáteses, os oligoelementos, eles podem ser usados combinados com qualquer terapêutica que você use. Você pode combinar os oligoelementos com a alopatia, você pode combinar os oligoelementos com a acupuntura, você pode ser um cirurgião e usar um oligoelemento junto, porque o oligoelemento vai melhorar a nutrição celular. E uma célula bem nutrida, limpa, fortalecida, ela responde melhor a qualquer tratamento que você faça, seja esse tratamento vibracional, natural, homeopático, fitoterápico, ou alopático, ou cirúrgico. Tá? Ele é importante na pigmentação da pele, pois ele estimula a formação de melanina através da tirosinase. A tirosinase é uma enzima que faz com que o melanócito fabrique melanina. Isso é importante, sobretudo nas dermatites, onde há uma despigmentação. Qual é uma despigmentação famosa e difícil de tratar, que o cobre ajuda muito? O vitiligo. Passar o gelzinho de cobre ou tomar o cobre para vitiligo funciona bastante, vai ativar a tirosinase. Estimula a imunidade, por isso ele tem uma ação antiviral, antibacteriana. Melhora o aparelho reprodutor feminino, principalmente quando associado ao zinco, ele melhora bastante a ovulação e o funcionamento ovariano. Melhora o aparelho digestivo, melhora os vasos sanguíneos e o pulmão. Sim, o cobre, ele tem um efeito na produção de oxigênio. E o vaso sanguíneo, ele é basicamente um vaso elástico, né? Então, elastina, colágeno, essas estruturas fundamentais para que haja um turgor, um tônus, o cobre contribui bastante para isso. E no pulmão também. Então, o pulmão é uma estrutura em que há uma expansão e uma contração, uma expansão e uma contração. Então, essa flexibilidade tecidual, o cobre ajuda bastante. Por isso que ele melhora tanto o vaso sanguíneo quanto o pulmão. Doenças do aparelho digestivo, gastrite e tal, porque ele tem uma ação bactericida. A gente tem que pensar, por exemplo, no H. pylori, né, que é um patógeno ao qual é imputado a úlcera gástrica. Esse é um dos motivos também. E o outro motivo é pela regeneração tecidual também. E as fontes alimentares são frutos do mar, cereais integrais, então isso é importante, a gente parar de comer tanto refinado, coisa refinada, e começar a comer mais coisa integral. O curry, que é um tempero usado muito pelos indianos, né? Fígado e germe de trigo. Cromo. O cromo é fundamental para melhorar a eficiência da insulina. O cromo melhora a tolerância à glicose. Então, o cromo é um elemento fundamental para diabéticos, para obesos, para síndrome endocrinológica ou plurimetabólica. Por quê? Ele faz com que o corpo auxilia o corpo na ação da insulina. Muita gente tem o que a gente chama de resistência à insulina, principalmente as pessoas mais obesas. E a insulina, a função dela é tirar o açúcar do sangue, colocar o açúcar dentro da célula. Se existe essa resistência, o açúcar não entra dentro da célula, ele fica no sangue e a pessoa se torna hiperglicêmica, se torna diabético. Então, tanto no pré-diabetes quanto no diabetes, na resistência à insulina também, ele vai funcionar muito bem. O cromo funciona muito bem quando existe aquela fadiga de exercícios. Já viram pacientes que têm ou uma fadiga extrema, não consegue fazer exercício porque fica muito cansado, ou passa mal durante o exercício. Se você der uma pitadinha de cromo toda vez que ele for fazer exercício, ele vai ter mais disposição e não vai passar mal. Por quê? Justamente porque o cromo auxilia o corpo a pegar energia, a pegar o açúcar e fazer com que esse açúcar seja usado no sentido da combustão, né? De fazer combustível, fazer o corpo andar.
Protege contra as doenças. Reduz o colesterol total e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Isso é uma coisa fundamental que o cromo faz. Ele ajuda a metabolizar o colesterol e por isso, aí vem o dado seguinte, ele protege contra as doenças cardiovasculares. Porque o HDL, que é o colesterol bom, ele tem um efeito protetor contra os entupimentos de veia, né? É um colesterol, HDL é High Density Lipoproteína, então é uma proteína, uma gordura de alto peso molecular, que funciona como uma bola grande que vai limpando o vaso sanguíneo, a grosso modo é assim. Então ele tem essa ação de, melhorando o bom colesterol, prevenir as doenças cardiovasculares. E também diminui a inflamação, porque ele diminui a glicação da célula, né? Diminui a glicemia. Auxilia na síntese de serotonina e diminui a violência. Olha que interessante. O cromo, a gente gasta muito cromo para metabolizar açúcar, não é isso? Então quem come muito açúcar tende a ser mais irritado, mais violento, mais hiperativo. Quando você tem cromo, quando dá cromo, óleo e elemento para essa pessoa tomar, para essa criança tomar, ela vai melhorar esse processo, porque ela não vai ter tanto açúcar no sangue. E o cromo, então, já é um motivo para diminuir a ansiedade, a irritabilidade. Mas o cromo também tem uma outra ação que age direto no sistema nervoso, aumentando a síntese da serotonina. A serotonina é um hormônio antidepressivo, é aquele hormônio do tudo de bom, de estar bem, de estar relax. Então diminui muito a violência. Fizeram um estudo numa penitenciária em São Paulo e colocaram cromo na caixa d'água das detentas, né, na água das detentas que elas iriam beber, e trocaram o pão branco pelo pão integral. Diminuiu 75% o índice de violência dentro do presídio. Só com essas duas ações, de trocar o pão branco pelo pão integral, então não é um açúcar de rápida absorção, um açúcar de lenta absorção, porque a fibra diminui a absorção do açúcar do pão, e o cromo dentro da água que elas bebiam. Então, às vezes, a pessoa é irritada, é briguenta, e isso é uma alteração bioquímica que você consegue resolver com um oligoelemento e uma orientação dietética adequada. Melhora o estresse, pelo motivo que a gente falou agora, né? O cromo é um fator de liberação do GH. GH é o Growing Hormone, de crescimento. O hormônio do crescimento, ele é inimigo de açúcar e insulina. Ou seja, se tem muito açúcar, se tem muita insulina, o hormônio de crescimento cai. E a gente sabe da importância do hormônio do crescimento porque ele não só faz a gente crescer, depois que a pessoa para de crescer, ele faz renovação celular. E isso é muito importante. Então, dar um crominho na hora de dormir é importante. Interessante vocês guardarem essas ações, porque um oligoelemento, ele pode ser tomado a qualquer hora do dia. Mas veja, você sabe que o hormônio do crescimento é liberado prioritariamente à noite. Então, se você prescreve para o seu paciente tomar o cromo antes de dormir, você vai ter esse benefício extra. Porque estando no corpo, o oligoelemento vai agir de qualquer maneira. Você poderia dar de manhã, de tarde, de noite, tanto faz. Mas se você juntar uma ação com outra, você pode usar esse raciocínio para prescrever no melhor momento. Uma outra forma, por exemplo, que você pode pensar é assim: qual é a refeição em que seu paciente mais come carboidrato? É o almoço, que ele adora comer arroz branco, por exemplo. Então você pode dar o cromo antes do almoço. É interessante você ir prestando atenção nesses detalhes, porque isso faz a diferença na prescrição e esses pequenos detalhes fazem com que a sua prescrição seja mais eficaz, tá? A fonte de alimentos do cromo: frutos do mar, carne, cereais integrais, nozes, grãos integrais, porque é a casquinha que tem, e principalmente levedo de cerveja. Não é cerveja, viu, gente? É o levedo da cerveja, que é esse pó que aparece aqui na figura, que você pode colocar em cima da sua comida. Ferro. O ferro é uma coisa mais conhecida, né? Ele faz parte da hemoglobina, todo mundo sabe que a sua carência gera uma anemia ferropriva, e que ele é muito importante para tratar a queda do cabelo, porque sabe-se que existe uma ligação direta entre a baixa da ferritina e a queda do cabelo. Então, se o seu paciente tem queda de cabelo, pense em repor ferro.
Não ferro macrodose, aí é outra história também. Às vezes, muitos pacientes com ferro em altas doses, o que ele faz das altas doses? Ele tem ressecamento intestinal. O ferro, muitas vezes, irrita o intestino das pessoas. Então, ela vai reclamar, ai, prende o intestino e tal. E quando você usa o oligoelemento, você não tem esse efeito colateral. Porque o oligoelemento, você joga ele debaixo da língua através de um spray. E debaixo da língua, ele é absorvido direto para a corrente sanguínea, sem passar pelo trato digestivo. De modo que essa irritação da mucosa digestiva, que o ferro em doses ponderais faz, o oligoelemento não faz. Isso é uma coisa muito interessante. Unhas fracas e quebradiças pelo mesmo motivo da queda de cabelo. É útil no desenvolvimento ponderoestatural, ou seja, é útil para a criança crescer e ganhar peso, importante isso. Melhora a apatia e alguns tipos de depressão. Muitas apatias, depressões, são na verdade anemia ou falta de ferro, ou aquela hemoglobina limítrofe que a gente chama. Um personagem muito usado para exemplificar isso é o Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Lembram do Jeca Tatu? Que era um cara amarelo, apático, tristinho. O que o Jeca Tatu tinha? Anemia. E aí foi vermifugado e reposto ferro, o Jeca Tatu ficou bom. O Monteiro Lobato conta essa história, muito bacana. Sua falta pode diminuir a atenção e a dificuldade escolar. Prestem atenção nesse diagnóstico diferencial. Hoje em dia, toda criança que não aprende na escola é taxado como distúrbio de atenção, e DDA, e vai para o neurologista, e, enfim, pensam em remédios psicoativos para essa criança. Às vezes o que ela tem é falta de ferro, né? Então precisa olhar a mucosa para ver se ela está descorada, ver se ela come direitinho, ver se ela toma muita Coca-Cola, que pode diminuir. Lembra que eu falei no começo da aula que tudo que é rico em café, Coca-Cola, café, diminui a absorção de ferro? Então, as pessoas às vezes comem bife, mas toma junto o quê? Uma bebida de cola, né? Isso que tem a cafeína. Isso pode atrapalhar também. Aí a criança não aprende, não porque ela tem um distúrbio neurológico, mas porque ela tem uma falta de ferro. Tem que fazer uma clínica mais ampliada, não pode pegar o diagnóstico mais simplista, porque muitas vezes é através da nutrição celular que você vai chegar a um restabelecimento desse corpo, tá? Fundamental para a gravidez e lactação, porque além da mãe ter ferro para ela vai ter que ter para o bebê, e aí o leite materno tem que ser rico em ferro para que essa criança faça glóbulo sanguíneo vermelho, né? E usar na convalescença, qualquer um, ou seja, a pessoa que está adoecida, que passou por um processo de doença, que está debilitada, o ferro vai melhorar muito isso. Também sprays, aí você pode usar 2, 3 vezes ao dia, dependendo do caso, né? Fontes alimentares, gema de ovo, fígado, carne vermelha de uma maneira geral, né? Vísceras de cor vermelha, leguminosas, por exemplo, beterraba, né? Vegetais verdes, espinafre. Lembra do Popeye? Por que inventaram o Popeye? Para as crianças poderem comer espinafre, que é rico em ferro. Então, é um estímulo bacana que eles encontraram. Flúor. O flúor, há uma controvérsia, porque o flúor é tóxico, não sei o que tem. Lembre-se que nós estamos falando de oligoelemento e de potencializar o efeito benéfico de um elemento, tá? Então, ele é muito importante para a prevenção de patologias bucodentárias, não só porque ele é um mineralizante, mas porque ele é um bactericida lá, ele interfere na proliferação bacteriana e a cárie é um processo bacteriano. Previne a desmineralização dentária e óssea. Então, na boca, ele é perfeito, por isso que antigamente dava bochecho de flúor para as crianças fazerem nas escolas. E a gente sabe que o excesso de flúor também é danoso, porque ele pode levar à fluorose, né? Mas o oligoelemento, com o oligoelemento você não vai ter esse problema, certo? Osteoporose e fraturas. Por quê?
pelo efeito mineralizante do flúor. Já tive casos de fraturas difíceis de serem consolidadas e que a gente associou o cálcio e o flúor e os resultados foram fantásticos. Pode dar flúor, compete com o cálcio, por isso o oligoelemento é mais seguro. Aí, excesso pode dar fluorose, que é isso que a gente já falou. O flúor, ele compete com o cálcio, por isso o oligoelemento é mais seguro. Fontes alimentares. Basicamente a água potável, que hoje em dia ela é uma água fluoretada, né? Então a água geralmente tem alimentos processados que foram preparados ou constituídos com água fluoretada. Iodo. O iodo também é bastante conhecido. O iodo participa do metabolismo de todas as células. O iodo é mais famoso para a tireoide. Mas o iodo tem receptores, tem receptores na mama, no coração, o iodo é super importante para o coração, nos testículos, no intestino, no cérebro. A falta de iodo durante a gestação pode comprometer o desenvolvimento neurológico e intelectual da criança. Pesquisas feitas no Reino Unido mostraram que filhos de mães que repuseram iodo na gestação tem o QI, que é o quociente de inteligência, 30% acima dos filhos das mães que não tomaram iodo. Então, o iodo interfere na inteligência da criança. É muito importante que as mães tomem iodo. Só que o iodo, de novo, né, em doses muito altas, pode ser tóxico. Então, o oligoelemento, ele é seguro, porque tem uma microdose, um estímulo à recepção celular. Então, você tem um efeito benéfico sem incorrer em riscos. É uma forma muito segura. Está presente na suprarrenal, no músculo, na pele, nos ossos, no DNA, nas gônadas, que é testículo e ovário, no plasma e na tireoide. Aí é onde ele é mais famoso, né? Ele é fundamental para a fabricação e ação dos hormônios tireoidianos. Quais são os hormônios tireoidianos? T4 e T3. T4 significa tetraiodotironina e o T3 é triiodotironina. Então são moléculas de iodo grudadas numa molécula de tironina. É isso que é o hormônio. Se não tem iodo, simplesmente não tem hormônio da tireoide. Os hormônios da tireoide influenciam o metabolismo geral do corpo, então sistema endocrinológico, crescimento. Criança que não tem iodo não cresce, então vocês já começaram a pensar, então para crescer tem o iodo e tem o cálcio. Muito bem. E tem o que mais? O cromo, que estimula a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Então quer dizer, doutora, que eu posso associar os oligoelementos? Não só pode, como deve. Nós chegamos numa situação crucial agora. Criança que tem dificuldade de crescer. O que ela precisa? Cálcio, iodo, que você pode dar ao longo do dia, 3 vezes ao dia, e o cromo. O cromo também você pode dar 2, 3 vezes ao dia, mas uma tomada prioritariamente à noite, quando essa criança vai dormir. Porque a hora que ela vai dormir, ela vai produzir o hormônio do crescimento e o cromo vai ajudar. Olha que bacana, você vai aprendendo a fazer uma bioquímica combinada para ter o melhor efeito, certo? De novo, voltando ao iodo aqui, onde a gente estava, desenvolvimento mental, funcionamento neuromuscular, pele e fâneros. O que é fânero? É unha e cabelo. Uma outra coisa que faz cair muito cabelo é falta de iodo. Falta de iodo, tireoide funciona mal, queda de cabelo. Isso é batata. Tem queda de cabelo, checa ferro, checa iodo. Sua falta pode causar hipotireoidismo, que é o clássico, né? Tireoide que funciona pouco. Distúrbio do crescimento, que nós já falamos. Cretinismo, que é uma doença onde a criança, por falta de iodo, não desenvolve o intelecto, né? Tem um retardo mental. Obesidade, porque o iodo interfere no metabolismo, na queima de gordura. E cansaço, que o iodo ativa através do metabolismo e dos hormônios tireoidianos, o PI, que é o metabolismo do corpo. Se isso tudo vai ficando lento, a criatura também vai ficando devagar. Fontes alimentares, frutos do mar, entre eles as algas marinhas. A figura aí é um potinho de alga marinha com as capsulinhas de alga marinha. Se você vive longe do mar, é uma coisa que também pode associar, né?
Peixe, moluscos, crustáceos, porque o mar é rico em iodo. Leite, verduras folhosas e frutas. Fósforo, símbolo P. O fósforo, ele auxilia o metabolismo do cálcio. Eles andam muito juntos. Então, ele funciona amalgamado com o cálcio. Ele é a colinha. Lembra da história da casa que eu falei, que era o esqueletinho lá de madeira e o cálcio como se fosse, lá no Nordeste, eles falam casa de sopapo, né? Que é o barro que vai juntando. Quem ajuda esse amálgama a formar essa estrutura firme com o cálcio é o fósforo. O fósforo é muito importante para o cálcio. E ele está dentro das células, ele produz ATP. Não sei se vocês lembram de uma estrutura molecular, uma estrutura celular chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela fabrica um pacotinho de energia chamado ATP, adenosina trifosfato. Se não tem fósforo, a célula não consegue fazer adenosina trifosfato. E a adenosina trifosfato é a que dá energia para a célula. Então a célula fica sem energia. Por isso que o fósforo é usado em oligoterapia para cansaço. Gente que está esgotada, que está cansada, que está sem memória, né? Esse último item aqui, a melhora da memória. O fósforo é um nutriente fundamental para a memória. Mas vamos lá, livre no sangue, o fósforo faz o equilíbrio ácido básico. O fósforo, ele tampona, que a gente fala. Ele diminui a acidez do sangue. E isso é super importante quando você tem ácido úrico, quando a pessoa tem diabetes e faz uma acidose metabólica pela diabetes, e mesmo pela alimentação. A alimentação moderna, ela é muito acidificante. Carne, refrigerante, gordura, carboidratos brancos, pão branco, massa, tudo isso acidifica o corpo. E a gente sabe que o meio ácido predispõe ao câncer, né? As células cancerígenas preferem o meio ácido. O fósforo, ele tampona isso, ele equilibra, ele basifica esse meio ácido. E você pode usá-lo com essa finalidade. Então, olha que bacana, com um único oligoelemento, você consegue melhorar a memória, porque o cérebro, a base do nutriente do cérebro é fósforo. Você consegue melhorar a energia celular, então você melhora a disposição desse corpo como um todo, melhora o funcionamento do corpo e a disposição da pessoa. Você melhora o osso e os dentes dessa pessoa e você tampona a acidez e previne o câncer. Bacana, né? Então, eu acho que o fósforo é um dos elementos muito importantes hoje em dia de usar as borrifadinhas ao longo do dia, que a gente vai explicar direitinho como é que é, né? Geralmente em spray, porque as microgotículas fazem com que a absorção seja melhor, porque aumenta a superfície de contato. E você pode dar 5, 10 borrifadinhas, 2 ou 3 vezes ao dia, sublingual. Dependendo do caso, você pode dar mais. Vamos supor que a pessoa tem uma acidez grande ou tem um ácido úrico muito alto, você pode usar 4, 5 vezes ao dia por um tempo. Melhorou esse ácido úrico, você diminui para 2, 3 vezes ao dia, tá? Ele é um regulador da excitabilidade neuromuscular e um antiespasmódico da musculatura voluntária e involuntária. Então, essas duas ações aqui estão interligadas. O fósforo, na verdade, é um relaxador. Por isso que ele regula a excitabilidade neuromuscular, né? Quando o sistema nervoso manda o músculo contrair, o fósforo manda ele relaxar. Então, ele melhora muito as tensões nervosas, ele melhora muito o torcicolo, ele melhora bastante os espasmos das musculaturas involuntárias. Entre elas, o que a gente poderia pensar? Útero. O fósforo, a gente usa muito fósforo para cólicas menstruais. O útero contrai demais e isso é que faz a mulher ter muita cólica. Quando você dá fósforo, você está usando o efeito relaxante do fósforo sobre a musculatura, para a musculatura involuntária. Então, você melhora muito a cólica menstrual dessa mulher. Quem tem torcicolo,
quem tem aqueles espasmos, sabe, que fica mexendo o olho, tremendo a perna, isso chama tetania, ou seja, uma contração involuntária. Você pode usar o fósforo e o magnésio. O fósforo é muito bacana porque ele relaxa. E ele melhora a memória, né? O fósforo é a melhor coisa para a memória. Fontes alimentares, leite, peixe, fígado, ovos, que eu coloquei o ovo aqui. Agora a gente já sabe que o ovo foi liberado pela ciência, né? Antigamente não podia comer ovo porque aumentava o colesterol. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. O ovo foi absolvido. Então pode comer o ovo que ele tem bastante fósforo. E o feijão, tá? Magnésio. O magnésio, é mais fácil falar o que o magnésio não faz do que o que ele faz, porque ele ativa cerca de 200 enzimas. O magnésio tem uma função muito ampla no nosso organismo. E tem algumas coisas que a gente até já sabe, vocês vão lembrar conforme a gente vai falando das ações do magnésio. Ele equilibra o ácido clorídrico estomacal, aumentando o pH do estômago. Por isso que as nossas avós tomavam o tal do leite magnésia, não tinha? Quando, toma leite magnésia, tá com azia, gastrite, aquele negócio ruim, né, pra caramba. E você pode tomar um sprayzinho sublingual, que é muito, inclusive, mais agradável ao paladar. Ele diminui, então, para quem tem gastrite, né? A gente pode, olha só que bacana, associá-lo com outras coisas que você já aprendeu nas outras aulas, como a diáteses e os outros elementos. Ele participa da excitabilidade neuromuscular, que é a mesma coisa que eu falei, né? Então, o sistema nervoso mandando contrair, ele tem também uma função de relaxar, tanto que ele é muito importante para o coração. O coração é uma bomba que tem que contrair e relaxar, contrair e relaxar. E ele tem que ter essa capacidade de relaxamento para poder o sangue entrar bem dentro dele, para ele ejetar, e para o próprio coração ser perfundido por sangue. Ou seja, os vasos sanguíneos do coração também tem que estar relaxados para que o sangue seja alimentado, o coração seja alimentado de sangue. Outra coisa que o magnésio faz por essa ação dele antiespasmódica é baixar a pressão. O vaso sanguíneo, quando ele está tenso, quando ele está apertado, a pressão sobe. Se relaxa, a pressão melhora. Então, isso é outra coisa que a gente vê bastante as nossas avós, as amiguinhas da nossa avó tomar, que é o tal do cloreto de magnésio para quê? Para as articulações, não é? O magnésio funciona muito bem nas articulações. Se você tomou já o cloreto de magnésio, você vai ver que aquele negócio é horrível, o sabor é muito ruim. Então, os sprayzinhos tornam o tratamento mais palatável para o paciente. Isso é muito interessante também. Nem todo mundo quer tomar o magnésio porque ele é meio ruinzinho. O magnésio produz energia através do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma sequência de reações bioquímicas que, ao final, vai gerar uma molécula de energia dentro da célula, dentro da molécula da célula e da mitocôndria também. Então, você vê que o magnésio e o fósforo, eles agem muito em reações similares, né? Ou mesmo na mesma reação. Ele faz o equilíbrio ácido-base, né? Não deixa ficar nem muito ácido, nem muito básico. Contração e relaxamento muscular, que é isso que a gente já falou. O peristaltismo intestinal, de novo, lembra que eu falei do coração? Contrair e relaxar, contrair e relaxar. Com o intestino é a mesma coisa. O que é o peristaltismo do intestino? Nada mais é do que um contrair e relaxar, que vai empurrando as fezes para ela chegar ao seu destino final, que é o ânus e a saída. Então, se a pessoa contrai e não relaxa, as fezes não andam pelo intestino, não caminham, não progridem. O magnésio tem uma ação boa no intestino e nas constipações intestinais por conta do que o corpo consegue retomar a capacidade de contrair e relaxar, assim como o coração. Então, tudo que é o contrair e relaxar e antiespasmódicos, bacana pensar no magnésio. Ele diminui a agregação plaquetária. Então, você vê que, por isso que a gente viu aqui, o magnésio é excelente para o coração, porque a agregação plaquetária faz trombo, e se o trombo impacta no coração, isso é igual a infarto. Então, o magnésio diminui a agregação plaquetária, o magnésio melhora a contração do coração, o magnésio faz uma vasodilatação coronariana,
O magnésio faz o sangue venoso retornar com mais facilidade para o coração. Ele é um grande amigo do coração. Melhora o ritmo e a potência cardíaca, porque ele age na excitação nervosa, e a gente sabe que quem dita o ritmo do nosso coração é o nosso marca-passo natural que a gente tem, né, dentro, que é um estímulo elétrico que tem dentro do coração. Equilibra a contratilidade dos vasos sanguíneos, que nós já falamos, e ele tem uma ação muito bacana, o magnésio, que ele controla a hiperemotividade. E ele é um grandíssimo amigo da gente para tratar a TPM, temporada provável de mísseis, que a gente brinca, né? Que é, na verdade, a tensão pré-menstrual, onde a mulher fica muito nervosa por conta dos hormônios, por conta da retenção de líquido, né, dos hormônios, e o magnésio melhora muito isso. Então, tá aí uma dica, usar o magnésio na TPM. Fontes alimentares, germe de trigo, nozes, damascos, tofu, que é aquele queijo de soja, né? Água de coco, gente, água de coco tem muito magnésio. E aqui, graças a Deus, no Brasil, a gente tem abundância e facilidade, né, de ter água de coco. Camarão, cereais integrais, soja, acelga e quiabo. Manganês. O manganês é um potente antioxidante e ativador de uma enzima chamada superóxido dismutase. A superóxido dismutase, ela varre o radical superóxido. O radical superóxido é aquele que mais dano celular faz. Então a gente precisa varrer ele do corpo. E quem ajuda a varrer ele, quem varre ele do corpo é a superóxido. Só que a superóxido dismutase não funciona se não tiver um manganesinho plugado nela. E é em oligodose que esse manganês funciona, tá? Ele ativa e faz parte das metaloenzimas. Isso é super importante. As metaloenzimas são enzimas que recuperam o colágeno e a elastina. Então, se as metaloenzimas não funcionam, o que acontece? As pessoas envelhecem. A pele fica enrugada, flácida, envelhecidas e feias. Então, o manganês é um grande embelezador da pele, porque as metaloenzimas fazem com que o colágeno e elastinas, que dão a sustentação da pele, são os tecidos de sustentação, faz com que eles sejam bem fabricados. E se eles são bem fabricados, tem uma pele bonita e saudável. Então, assim, acho que todo mundo, principalmente depois de uma certa idade, devia tomar umas 10 borrifadinhas de manganês, pelo menos de manhã e à noite. É bom. Atenção, meninas, e os rapazes também, porque fica bonito todo mundo quer, né? Essencial para o cérebro, até por conta da antioxidação. O cérebro é uma estrutura que sofre muito pela oxidação, né? Vai oxidando. Oxidar é enferrujar, envelhecer. Oxidou, lesou tecido. É um cofator para a formação de cartilagem nas articulações. Então, ele é importante para quê? Artroses. Vai somando. Você foi assistindo outras aulas em que você já viu frequenciais para artrose, você já viu uma diátese que trabalha artrose. Vai somando e compondo na sua cabeça uma terapêutica completa. Poderoso detoxificador. Isso que é uma coisa que todo mundo precisa, principalmente nas primeiras consultas, então dar uma limpada no paciente é super bom. Reforça a imunidade, então aquele povo que gripa sempre, né, vai entrar no inverno, vai viajar para um país frio, o manganês ajuda bastante. Melhora a alergia, melhora as enxaquecas. Se a gente lembrar, quem já assistiu a aula de diátese, o manganês é o oligoelemento capaz de reorganizar a diátese 1, né? Ele é um dos fatores que pode reorganizar a diátese 1, que tem bastante alergia e enxaqueca. E é um drenador da matriz extracelular, então ele melhora a celulite. Olha que coisa boa, gente, uma coisa que melhora a ruga e melhora a celulite. Fala sério, que delícia. Muito bom, mas o manganês ele faz muito mais que isso. E uma das coisas que mais tem manganês é maçã, né? Tem um ditado em inglês que fala, an apple a day keeps the doctor away. Ou seja, você comer uma maçã por dia, você não precisa ver seu médico com tanta frequência. Cereais integrais, castanhas, nozes, maçã, avelã, soja, tofu, vegetais verdes folhosos. Vocês viram que muitos
são comuns, né? Então tem que comer mesmo fruta, verdura, legumes, cereais integrais. E quando a gente toma um oligoelemento, cujo elemento você tem dentro do seu corpo, o resultado é muito melhor, óbvio, porque você ativa a receptividade e o uso de um elemento que está disponível no seu corpo. Então é muito bacana, né? Não se furtem a essa responsabilidade de orientar uma boa alimentação para o seu paciente. Você vai ter um resultado bem melhor, tá? Molibdênio. O molibdênio favorece a utilização das reservas hepáticas de ferro. Então, o molibdênio é muito interessante também para anemia. Olha só, para anemia nós já vimos o ferro, já vimos o cobre, agora nós estamos vendo um terceiro, que é o molibdênio. Eu posso associar os três, doutora? Não só pode, como deve. Para aquele pessoal que chega com anemia desde os 5 anos de idade, que já tem 45, alguma coisa está errada, não é? Esse cara não passou a vida inteira sem comer ferro, ele não consegue usar. Então, o molibdênio ajuda bastante a utilização do ferro também. Ele é coenzima, o molibdênio é uma coenzima das xantinooxidases, então ele melhora a esteatose hepática. Esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado. Isso é uma coisa muito importante porque a gordura no fígado leva a problemas importantes de saúde, né? Participa do metabolismo das purinas e diminui o ácido úrico e a gota. Olha só o ácido úrico. Qual que a gente viu que diminui o ácido úrico? Fósforo. Qual outro que melhora a acidez? Magnésio. Pode juntar? Deve. O molibdênio, ele tem uma ação tanto na esteatose hepática como nessa diminuição do ácido úrico. O que isso vai melhorando? A bioquímica e o pH do corpo como um todo. E ele tem uma ação muito bacana de limpeza. Por esses motivos e porque ele melhora as reações de metilação. Hoje em dia se fala muito da metilação. As reações de metilação do corpo depuram o organismo, previne câncer. Então, um corpo que metila bem, ele está livre de várias doenças. E o molibdênio ajuda a metilação. Tá? Favorece a utilização do flúor, inibindo a cárie dentária. Toma parte na metilação, aqui acabei de falar dos nitritos, desintoxicando o corpo desses agentes cancerígenos. Sim, porque a metilação, ela não é só boa de uma maneira geral, mas é especificamente boa para desintoxicar sobre nitratos. Os nitratos estão muito no solo, nos embutidos, nitratos, nitritos, e são agentes cancerígenos. Então, foi o que eu já falei. Regulador do metabolismo lipídico. Então, o que significa isso? Ele metaboliza gordura. Isso significa que ele emagrece, ajuda a emagrecer, claro que dentro de uma dieta, aquela história toda. E ele ajuda na diminuição de colesterol e triglicérides. Olha que bacana. Controla o colesterol e emagrece. Eu falo primeiro e leio depois, né? Pela ação da desintoxicante, ele pode ser usado após corticoterapia e após quimioterapia. Então, se o seu paciente fez quimioterapia, está intoxicado por toda aquela química que ele teve que usar, o molibdênio é uma excelente ideia para dar uma limpada no paciente. O molibdênio tem uma ação muito bacana de eliminar o excesso de cortisol, de corticoide, né? Então, se você toma corticoide, ou se o seu paciente veio tomando corticoide, você pode dar uma limpada. E mesmo se o paciente é muito estressado, se ele é muito estressado, ele faz muito cortisol. Então, mesmo o cortisol endógeno, em altas doses, ele pode ser deletério para o corpo. Então, se o cara está muito inchadão, muito estressado, você mede o cortisol dele, está lá nas alturas, dê um molibdênio, você limpa ele, dá uma enxugada. Então, ele é muito importante para depurar o fígado. Eu uso muito molibdênio para emagrecer. Ele é importante para colesterol, triglicérides, pense nisso. Aí, olha, o cara tem colesterol, triglicérides, olha se você juntar ele com o magnésio, que é efeito benéfico para prevenir cardiopatias que você está fazendo. Às vezes o paciente é gordinho, tem colesterol, tem triglicérides, tem pressão alta, então você vai juntando as duas coisas, tá? Pode juntar? Deve. Eu devo dar junto, doutora Marta? Vou dar os dois ao mesmo tempo? Pode dar ou não. Lembre-se que vale a mesma coisa que valia ou que vale para as frequências. Não pode usar ao mesmo tempo. Se você tem 2 oligoelementos, você
Espirra um primeiro, deixa absorver e espirra o outro subsequente. Se for usar no mesmo, os 2 de manhã, os 2 à tarde, os 2 à noite. Nada impede, você pode usar 4 oligoelementos sequenciais e não ao mesmo tempo. Se você quer um efeito mais intenso, repita a dose. É mais interessante você usar 5 borrifadas, 10 borrifadas, 4, 5 vezes ao dia, do que você usar 40 borrifadas de uma só vez. O corpo vai ter sempre aquele estímulo, vai ter o oligoelemento e o estímulo à biorreceptividade. Então, precisou de um efeito mais intenso, o paciente está com muito colesterol, está com o fígado muito intoxicado, precisa desintoxicá-lo rápido, no caso do molibdênio, você pode dar 4, 5, 6 vezes ao dia. Melhorou? Espaça. Não adianta tomar o vidro inteiro de uma vez, tá? Fontes alimentares, germe de trigo, feijão, vegetais verdes folhosos, fígado e cereais integrais. Selênio. O selênio melhora a imunidade celular, principalmente a imunidade antitumoral, que é aquela imunidade célula a célula que a gente faz, né? Faz parte das metaloenzimas, aquelas que não deixam envelhecer, que a gente já falou. Principalmente uma chamada glutationa peroxidase, que é uma potente antioxidante, principalmente da peroxidação lipídica, ou seja, ela destrói as gorduras. E a gente tem gordura do mal, mas a gente tem gordura do bem, que são gorduras que a gente chama de gorduras de sustentação. Se você destrói as gorduras de sustentação, por exemplo, você tem aquela encovada, né, que é o pessoal que tem o rosto abatido, não pode. E ela previne o envelhecimento celular. O selênio tem muito nas castanhas, principalmente a castanha do Pará, que é agora chamada castanha do Brasil. O povo come muito isso, mas nem sempre usa bastante o selênio que existe lá, né? Então, melhorar a biorreceptividade é interessante. Não precisa comer muitas castanhas, o ideal, inclusive, é uma por dia, e você pode complementar com o selênio. Ou quem não toma castanha, você pode simplesmente tomar o oligoelemento, tá? Ajuda a eliminar o excesso de ureia e ácido úrico, melhora a função sexual masculina e feminina. O selênio é bem importante também para a produção de hormônios. Melhora a mobilidade dos espermatozoides e a ovulação. Então, você vê que a ação dele nos ovários e nos testículos é importante. Então, ele é um hormônio, ele é um elemento que contribui para a fertilidade. Bom para a pele, cabelo, unha, isso é famoso, né? Hoje em dia todo mundo já sabe disso. Tem uma ação anti-inflamatória e no cérebro ele age no centro da fala. Tanto que a frequência de selênio se chama parlatum, que é para estimular o centro da fala. As fontes alimentares são cereais integrais, castanha do Pará, que eu já falei, que é a mais importante, frutos do mar, semente de girassol, carnes e algas. Bom, o zinco. O zinco melhora a produção de enzimas digestivas. Então, para quem tem má digestão, ele é uma boa. Participa da transcrição do DNA. O que significa? Renovação celular, produção de gametas, fertilidade. Álcool, corticoide e muita fibra expoliam o zinco. Então, quem bebe demais gasta zinco. Quem usa corticoide como tratamento gasta o zinco. E quem come excesso de fibra, né, a mulherada toma para emagrecer, tudo, também pode expoliar, quando comido junto. Ele é um grande estimulante do sistema imunológico. Então, o zinco, ele é importante para você evitar gripes, resfriados. Tem uma ação anticâncer também, através da melhora do sistema imunológico. O zinco tem uma coisa muito importante, olha só, o álcool expolia o zinco, não é? Então, o que acontece? O homem adora beber um álcool, beber uma cervejinha, aí ele gasta zinco para metabolizar esse álcool. O zinco é muito importante para a próstata.
Daí é que os homens que bebem muito podem ter mais problemas de próstata porque expoliam o zinco. E o zinco é um excelente protetor contra o câncer de próstata. Ele melhora o estímulo imunológico, principalmente nesse sentido, e ele age diretamente no testículo também. Melhora a cicatrização, isso é clássico, né? O zinco, ele tem uma ação de reepitelizar, que é muito bacana. Então, para cicatrização externas e para cicatrização interna. Então, veja que interessante, quando a gente fala que ele melhora a produção de enzima digestiva, ele vai melhorar a digestão e ele também vai melhorar o epitélio gástrico, ou seja, a parede do estômago. O zinco é um elemento super importante, protege contra a catarata, pois diminui a oxidação do olho e a degeneração de mácula. Se a pessoa tem catarata, está predisposta, ou tem na família, tem descolamento de retina, ou já teve algum problema de mácula de retina, o zinco vai ajudar demais. Zinco antidota cádmio. Então, para os fumantes, olha, para os boêmios, zinco é a melhor coisa, né? O cara que passa na boemia, bebendo e fumando, o zinco dele vai embora. A fumaça traz para dentro do corpo o cádmio, que é um grande cancerígeno. E o zinco antidota o cádmio. Nem sempre a gente consegue tirar do corpo da pessoa o cádmio, mas através do zinco a gente consegue que esse cádmio não tenha o efeito deletério que ele teria sem o zinco. Age nas papilas gustativas, tratando as digeusias. Meu Deus, digeusia é falta de paladar. Sabe aquele povo que fala assim, eu não sinto gosto, né? Ou aquela para quem é dentista, para quem trabalha na área de buco-maxilo, eu não consigo sentir o gosto, ou achatou a papila gustativa, ou tenho muitas aftas. Ele melhora muito, tanto ativando a papila gustativa para a pessoa voltar a sentir o gosto, quanto sarando a afta, porque ele é um reepitelizante, né? Então ele vai reepitelizar a mucosa bucal. Age na próstata, já falei que ele é um excelente protetor de próstata. Então, por exemplo, se a pessoa tem histórico familiar de câncer de próstata, começa a dar zinco para essa pessoa, você já sabe, você vai prevenir. Fontes alimentares, pão integral, frutos do mar, principalmente ostra. Ostra é a coisa que mais tem zinco no mundo, nesse pelo menos. E ele é muito interessante que a ostra é tida como um alimento afrodisíaco, né? Por conta do zinco, que entra também na produção de hormônios. Frutos do mar, feijão, carne magra, semente de abóbora, nozes, leite, iogurte e queijo. Manganês cobre. O manganês cobre, ele estimula a imunidade, por isso eu pus essa figurinha da menininha aí espirrando, tadinha, com resfriado. O manganês cobre você vai usar muito em crianças, jovens e adultos que têm uma suscetibilidade a adoecer. Sabe aquele povo que fala assim, toda vez que entra o inverno eu adoeço. Começa já a usar ou preventivamente, ou quando a pessoa já tiver com a doença, você pode usar para tratamento, certo? Usado nas imunodeficiências, como HIV, infecções de repetição e crônicas, como gripe, sinusite, cistite, bronquite e outras. Sabe aquela mulher que aparece no seu consultório e fala, doutora, toda menstruação eu tenho cistite. Eu tenho infecção urinária uma vez por mês. Isso absolutamente não é normal, né? Aí você vai usar para ela os dois grandes estimuladores do sistema imunológico, o manganês e o cobre. E você pode usar o zinco para melhorar a mucosa, por exemplo, da bexiga, no caso dessas mulheres de cistite, porque aquela bexiga já está inflamada, já está sofrida. Se você reepiteliza isso, você torna aquele epitélio menos favorável às infecções, você fortalece com a imunidade com o manganês cobre e aí está. Asma brônquica e rinites que complicam com infecção. É muito comum as pessoas dizerem pra gente assim, eu começo com uma alergia e depois essa alergia se transforma numa sinusite e eu tenho que usar antibiótico. Lembra que a gente falou que o cobre é um antiviral, um antibacteriano, diminui a necessidade de antibióticos? Se você associar os dois, você vai ter uma potencialização de efeito. Colites e enterocolites, né, inflamação de intestino, aquelas colites que sangram,
ou mesmo infecciosas, né? A pessoa, por exemplo, comeu um bacalhau estragado, comeu uma coxinha lá na rodoviária, e aí a pessoa se infecta, tem uma diarreia, uma colite, você pode usar o manganês cobre. E com o zinco também, né? Com o efeito de melhorar e recompor o epitélio com o zinco, melhorar a imunidade e fazer com que a bactéria ou o patógeno seja eliminado. Corrige a diátese 2 ou hipostênica. Então, quem assistiu a aula da diátese vai ver, quando a gente fala do Ménetrier, que o manganês cobre ou corretor hipoestênico é a primeira prescrição para corrigir a diátese 2 hipostênica ou ácido oxidada. Hipomenorreia. O que é isso, hipomenorreia? Aquela mulher que menstrua pouquinho, espaçadinho, ou então que vai parando de menstruar. Manganês cobre tem um grande estímulo para isso. Hipotireoidismo melhora muito a ação da tireoide. Você pode associar com o iodo. Lembra que a gente falou do iodo? Você pode associar o manganês cobre e o iodo para o hipotireoidismo. Fadiga e lentidão escolar. Por quê? Porque o manganês cobre ativa a tireoide, que a gente sabe que é importante para o intelecto, para o raciocínio, para o aprendizado, e que a falta de um bom funcionamento tireoidiano faz com que a pessoa tenha fadiga. Então, é uma ação indireta, certo? Lembra da menininha aí que o manganês cobre vocês vão usar bastante. Zinco e cobre. O zinco e cobre, ele modula as glândulas endócrinas. Por isso eu pus a figura dessa menininha aqui, ó, dessa bonequinha. O que essa bonequinha provavelmente tem? Ela tem uma suprarrenal que funciona demais, por isso ela tem uma gordura mais localizada no abdômen. Ela é gordinha, então ela deve ter uma tireoide que funciona mal. Ela tem umas espinhinhas no rosto, então ela provavelmente tem um ovário que não faz o hormônio direito. Ela tem o que a gente chama de síndrome plurimetabólica. O zinco e cobre regulam demais as glândulas endocrinológicas. Então ele tem uma ação no eixo endocrinológico de hipófise e gônada. Principalmente ovários, mas também melhora a tireoide, mas os ovários melhoram demais. Compensa a síndrome de desadaptação, que é a diátese 5, que é aquela onde a pessoa tem a síndrome plurimetabólica. Astenia sexual. Mulher que não faz hormônio, ela não tem energia sexual, ela não tem libido. Quando você dá o zinco e o cobre, principalmente esse eixo da hipófise com o ovário, a hipófise é aquela glândula dentro da cabeça que ativa os ovários. Você tem um comando central e uma ação dos ovários. O zinco cobre melhora muito isso. A mulher volta a fazer hormônio e volta a ter uma libido boa e uma vida sexual mais favorável. Alterações ovarianas, que a gente acabou de dizer, policistos e anovulação. Quando você está ajudando uma mulher a tratar a infertilidade, mulheres que têm problemas de ovulação, que querem engravidar, ou que querem regular o seu ciclo menstrual, ou que têm ovário policístico, querem parar de ter espinhas, você pode usar o zinco cobre junto. Excesso ou irregularidade menstrual pelo mesmo motivo, né? Se a mulher faz pouco hormônio, ela tem pouca menstruação, pouca ovulação. Se ela faz muito, ela pode ter muita ovulação. Muita menstruação. Então, você tanto regula aquelas que fazem mais, quanto aquelas que fazem menos. Endometriose. Endometriose é super importante. A endometriose é uma das mais importantes causas de infertilidade. Então, quando você regula e trata a endometriose, você beneficia a fertilidade dessa mulher. E o climatério, que é uma outra situação, que não é uma doença, que é uma decorrência natural da vida, onde o ovário vai deixando de funcionar. O climatério é aquele período que antecede a menopausa, onde a mulher ainda tem uma capacidade de produzir hormônios. Então, aquele ovário, ele não parou ainda de funcionar. Então, dá para a gente estimular, porque ela vai responder.
ela vai fazer ainda um pouco de hormônio e vai fazer com que essa menopausa seja mais suave, essa transição para a menopausa seja mais suave, com menos calorões. Eventualmente você mantém essa mulher menstruando por um tempinho um pouco maior, dependendo da capacidade de resposta desse ovário. Mas, de novo, menopausa não é doença, então o climatério vai ser tratado. Você pode fazer com que ela menstrue um tempo a mais, você pode fazer com que ela não tenha fogachos, não sofra tanto, mas um dia ela vai parar de menstruar, porque a menopausa não é uma doença, é uma determinação da natureza. Esse ovário vai parar, essa mulher vai parar de menstruar. Mas enquanto ela está entrando naquele menstrua, não menstrua, começa ainda a ficar aqueles calorzinhos que começam, esse é o momento em que você pode se beneficiar do zinco cobre para estimular esse residual do hormônio da mulher e jogar ele mais para cima. Assim ela vai fazer uma passagem menos sofrida, tá? E corrige pele oleosa e acneica. Muito importante, principalmente na parte de dermatologia, adolescência, né, onde o pessoal fica com aquela pelinha mais suscetível, mais cheia de acne. E aonde que... como é que você vai tomar isso, né? Como é que você vai usar os oligoelementos? Então fica com a imagem aí, né, dessa mocinha, que ela é uma que tem uma dificuldade de gônadas, que tem ovário policístico, que tem dificuldade de emagrecer. Muito parecido com a diátese 5, e você pode usar os dois juntos. Trata a diátese e usa o zinco cobre. Como é que você usa um oligoelemento? Eles vêm numa solução oral, e a apresentação é um frasco com um spray de 50 ml. A composição é uma base mineral, um veículo, né? Com o oligoelemento dentro, claro. Sugestão: uma porção é igual a 2 ml, que são 20 borrifadas por dia. E você pode espaçar essas borrifadas. Então, 15 minutos antes das refeições ou sob orientação do médico nutricionista ou terapeuta. Esse antes das refeições é difícil as pessoas lembrarem. Ai, doutora, quando eu vi eu já comi. Então veja, é claro que é bom que seja antes, porque a boca está mais limpa. Mas a absorção sublingual, quando você borrifa embaixo da língua é cheio de vasos sanguíneos. De modo que não importa se o estômago esteja vazio ou cheio, ele não vai passar pelo digestivo, ela vai direto. Então, se a pessoa comeu, não tem problema, ela pode tomar depois, desde que o que eu oriento é que ela pegue um pouquinho de água pura e faça um bochecho para tirar gordura, resíduo alimentar, para que não atrapalhe a absorção. A outra coisa é que eu dificilmente dou as 20 borrifadas tudo uma vez, que a pessoa cansa, de ficar 3, 4. Então, o que eu faço? Eu separo essas borrifadas, ou eu dou 10 de manhã e 10 à noite. Ou se eu tenho que dar mais, às vezes eu dou 10, 3 vezes ao dia, ou 5, 4, 5 vezes ao dia. Você vai ter que conversar e ver o quanto que o seu paciente adere, né? Geralmente o spray ele é muito bem tolerado. E como o spray joga microgotas, a absorção é muito boa. Então você não precisa usar as 20 borrifadas tudo de uma vez. Você pode separar essas 20 borrifadas em 5, 5, 5. Ou você pode separar em 10 e 10, ou você pode dar mais do que 20, se você tem um sintoma muito intenso que precisa resolver mais rapidamente. Você dá 10, 5 vezes ao dia, então você dá 25 gotas, às vezes 30 gotas. É importante cuidar do lugar onde armazena, né? Não pode ficar tomando muito sol, nem ser submetida a muito calor. E por conta da frequência que tem junto, a gente orienta a não colocar perto de celulares, perto de... aparelho de televisão, micro-ondas, essas coisas que a gente já toma cuidado com os frequenciais, certo? Vocês vão ter uma apostila aí, estudem bastante, estudem as fontes alimentares, usem os oligoelementos associados, porque você vai ver que um tem muito a ver com o outro, e um corpo bem nutrido, com os oligoelementos repostos, com a célula tendo disponível aquilo que ela precisa para funcionar bem, você vai garantir para o seu paciente uma saúde muito boa e uma prevenção fabulosa para ele poder viver mais e melhor. Muito obrigada pela presença e até a próxima aula. Tchau!